menos agora sim, né? Iniciando a gravação. Mais uma vez, bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos à primeira mesa redonda da CEMEP. Gostaria de agradecer mais uma vez a professora Alessandra por toda a coordenação do evento, aos outros colegas do IFPR que também ajudam ativamente em todas as atividades, especialmente para a atividade agora pela manhã. Agradecer ao professor Eduardo Borges, professor Hugo Perlan e professor Pablo Guilherme pela disponibilidade e tempo para conversar um pouquinho com a gente sobre banco de dados, sobre inteligência artificial e como aplicar esses conceitos e ferramentas no estudo de caso na área ambiental. Então, sem mais demoras, né? Gostaria de iniciar essa mesa redonda com o professor Hugo, né, prata da casa, professor aqui do IFPR da TI, e dar um tempinho para conversar um pouquinho com a gente. Eu vou acompanhando as mensagens aqui no chat, qualquer dúvida vocês podem escrever por aqui, e a gente segue conversando. Professor Hugo, é contigo. Beleza, só um minutinho que agora eu fui apresentar e eu vi que ele está invertendo os monitores, só deixa eu fazer um negócio aqui, porque senão eu não consigo... Tranquilo. Vamos lá, deixa eu compartilhar a minha tela. E eu já peço desculpas de antemão, o Joaquim está aqui tocando terror, e aí vocês vamos ter um fundo aí, talvez. Então, beleza. Acho que eu apresentei a tela errada, pera aí. Vamos lá. A gente consegue. Tem que apresentar essa daqui. E... aí. Estão vendo minha tela aí? Qual das duas? Vocês estão vendo a tela certa, será? Tudo certo, Hugo. Então beleza. Então, bom dia a todos e todas. Obrigado pela presença, né? E aí, a ideia aqui é a gente falar um pouquinho, né, sobre banco de dados, né, e no contexto de um projeto que nós estamos desenvolvendo, que é o Data Symbion, né? E a ideia do Data Symbion é criar um repositório centralizado de dados ambientais. Então, o que a gente sempre está procurando, né? Então, a partir de dados, e aqui pensando nos mais variados tipos de dados, né, nós conseguimos extrair, depois de um certo processamento, análise, algum tipo de informação que a gente precise entender melhor aqueles dados, né, conhecer. Dessa informação, nós extraímos conhecimento, então algo mais elaborado, uma análise mais elaborada que nos permite, então, tomar melhores decisões, certo? E ficamos nesse ciclo, né? Porque essas decisões possivelmente vão gerar novos dados, esses dados, novas informações e novos conhecimentos. Então, nesse ciclo todo, né, nós iniciamos pensando nesses dados. O que é isso, né? Da onde é que vem, para que serve? E aqui, como eu falei, a gente pensa em qualquer tipo de dado, né? Seja, dependendo da aplicação, a gente vai ter variados tipos, né? Então, desde um sensor de temperatura, né, medindo a temperatura a cada tempo. No campus nós temos uma estação meteorológica, né, coordenada pela professora Giz. Então, ali já a gente tem um nível de coleta, um conjunto de imagens, um conjunto de pesquisa, né, como o professor Pablo vai falar, com os bentos incrustados, né? E aí tudo isso vai formando, então, uma grande massa de dados que nos permite depois, então, tirar informações, conhecimentos e tomar decisões, certo? E aí, o porquê que isso é importante, né? Qual que é a ideia? É que a gente consiga, com base nesses dados, suprir os tomadores de decisão, né? Aqueles que
pensam políticas públicas, pensam em como as coisas que podem acontecer, né? Então, essas decisões têm que estar baseadas em fatos, né? E esses fatos provêm, então, dos dados. E aí, uma coisa legal, né, que a gente sempre pensa em trabalhar é interdisciplinar, né? Então, multidisciplinar. E no caso, aqui só para representar, né, esse projeto que o Data Symbion, então nós temos pessoal da ciência da computação, né, trabalhando aí com o desenvolvimento de software, mineração de dados, pessoal da estatística e especialistas da área ambiental, né, o professor Tico, o professor Pablo, e tudo isso, né, então, qual que é a ideia? É criar um sistema, um ecossistema aí para que a gente consiga tomar melhores decisões, né? Veja que isso é algo que a gente pode aplicar em qualquer área, né? Então, a tomada de decisão baseada em dados tende a produzir melhores resultados, certo? Bom, e aí, o que a gente pode utilizar, né, como métodos para auxiliar nessa decisão? Então, é algo que eu não vou me aprofundar aqui, porque o professor Eduardo vai falar melhor, mas a gente tem a ideia da inteligência computacional, né, ou inteligência artificial. Eu prefiro utilizar o termo inteligência computacional, mas tudo começa, então, novamente, com os dados. Esses dados podem ser contínuos, né, dados discretos, imagens, pontos de georreferenciamento, enfim, observações, né? E tudo isso vai formar, então, essa grande massa de dados que depois nos permite aplicar métodos de aprendizado, né? E aí, novamente, diferentes métodos de aprendizado, e aí, utilizando, né, os mais diversos dispositivos computacionais, os computadores, clusters, a nuvem, né, algo que é muito falado hoje, e a gente chega nessa, então, descoberta de informações e conhecimentos. Ou seja, o ponto inicial que a gente precisa, né, para que nós, de fato, chegamos nessa descoberta de informações e conhecimento, a gente parte de dados. E para isso, então, a gente tem um processo, né, de coleta, de armazenamento, de processamento desses dados. Então, vamos pegar um exemplo relativamente simples, né? O pessoal da biologia vai para campo com uma determinada missão de fazer observações a respeito de um determinado organismo, né? No caso aqui, o Data Symbion está voltado, nesse primeiro momento, para os bentos incrustados. Depois o professor Pablo fala melhor o que são esses organismos. Então, eles vão para campo, coletam esses dados, né, fazem todas as medições necessárias, e isso vai gerar, então, um conjunto de amostras. Essas amostras, né, vão ser catalogadas e depois vai passar para um processamento, né? E aí, que processamento que é esse? Bom, desde planilhas eletrônicas, né, o Excel, o Google Sheets, né? Ou MATLAB, o R hoje está muito em voga, né? Python, enfim, um diverso conjunto de ferramentas de processamento de dados que permite você, então, chegar em algum tipo de análise, alguns resultados, né? Seja a geração de gráficos simples, algumas tabelas, né? Alguns dados de porcentagem, enfim, alguma análise que você precisa fazer. Então, a ideia nossa aqui é tentar auxiliar nesse primeiro momento, não na coleta, mas na parte de organização dos dados, né? Como é que a gente consegue, de forma facilitada, receber um conjunto de dados, processar eles e disponibilizar para consulta, né? E por que isso? Bom, quem trabalha com dados possivelmente usa
atualmente uma dessas organizações de dados, né? Seja um desktop muito poluído, né, cheio de ícones e pastas e coisas que você não se encontra, um conjunto de pastas ali no seu computador, né, organizado segundo a sua lógica, mas aí começa já um problema. Como é que a gente compartilha isso? A ideia é que, sempre que possível, esses dados, essas coletas, deveriam estar publicamente disponíveis para que outras pessoas pudessem olhar aqueles dados e fazer as suas análises, ou mesmo comprovar aquilo que foi analisado por outros pesquisadores, né? Ou algo muito interessante, juntar várias fontes de dados, né, várias coletas, e tirar uma informação que talvez não estivesse disponível em uma análise, em uma coleta separada. Qual que é a forma de fazer isso? Bom, você pode compartilhar, né? Pode mandar e-mail, pode mandar lá um pendrive e assim por diante. E também, né, o que está bastante em voga hoje, armazenamento na nuvem. Então, qual que é a nossa ideia com o projeto, né, e esse banco de dados, ou esse repositório de dados? É a gente tentar criar uma ferramenta que nos permita organizar e auxiliar nesse processo, tanto de coleta, né, então fazer a aquisição dos dados, o armazenamento, a filtragem e compartilhamento, certo? E aí, então, surge o Data Symbion, que é esse sistema, esse repositório centralizado de dados ambientais. Então, nós temos a ideia que esse sistema sirva para coletar e armazenar dados de estudos no litoral, né, e, quiçá, depois também ampliar isso para outras regiões. Então, ele é um sistema web, foi pensado um sistema web para armazenamento. Então, nós vamos receber dados de diversas fontes, de diversas pesquisas, organizar isso. Então, cada fonte de dados, que nós chamamos, vai estar catalogada, organizada, identificada, né? O sistema também vai trabalhar na publicação desses dados. Então, a ideia é que sempre que possível, né, e permitido, os dados nesse repositório estejam públicos e acessíveis por qualquer um que deseje ter acesso a esses dados. Compartilhamento, então, também vai ser esperamos que seja um local de uso, né, tanto dos estudantes, quanto de órgãos públicos, empresas, enfim, terceiro setor, né, que necessitem de um conjunto de dados para tomar decisão. E também pensando na proteção, né, um sistema de backup que permita que os pesquisadores, né, não percam trabalho aí de várias horas de trabalho e muito esforço, né? Porque é aquele negócio, sistemas eletrônicos vão falhar. E quando falhar, você tem que estar prevenido, né, para não perder dados. Certo? Então, o Data Symbion, aqui algumas ferramentas que nós estamos utilizando para construir ele, e algumas funcionalidades. Então, um dos pensamentos que a gente teve quando foi criar esse sistema no sentido de não atrapalhar a vida do pesquisador. Então, a ideia de fazer a coleta, né, que o sistema fosse alimentado com os dados, é causar o mínimo impacto possível no dia a dia do pesquisador, né, da pessoa que está lá na ponta fazendo a coleta e fazendo o primeiro trabalho, né? Então, a gente pensou numa forma de um upload customizado. Então, cada banco de dados ele vai ter o seu detalhamento, né? Então, seja ele um arquivo texto, uma planilha em Excel,
um arquivo JSON, enfim, né, para não entrar muito nos termos técnicos aqui. Então, a pessoa vai poder definir qual que é a estrutura do seu banco de dados e aí e fazer o upload para o sistema. E aí, nós, de posse desses dados, né, vamos permitir que tanto seja possível fazer uma busca, uma filtragem. Então, eu quero saber, digamos, todas as coletas de dados que estão em uma determinada região. O sistema, a gente espera permitir isso. Ou eu quero saber todos os organismos encontrados de tal a tal dia. Então, o sistema também vai fazer isso. A ideia é contar com geolocalização, né? Claro, se o pessoal que fez a coleta ter feito a geolocalização dos dados, com isso a gente consegue, então, plotar esses dados num mapa, e também um dashboard, né? Para que seja fácil a visualização e a tomada de decisão. Então, o Data Symbion, ele está em desenvolvimento, né? Nós começamos o projeto o ano passado, e aí estamos encaminhando para a finalização dele, a parte para o pessoal da TI, né? A parte de back-end já está, a versão inicial dela já está pronta, e agora nós estamos trabalhando aí no front-end, né? Construção dessa parte de dashboard, busca e filtragem. E aí, a nossa ideia, né, é que num futuro próximo a gente possa disponibilizar essa ferramenta e a gente comece a coletar dados e disponibilizar. Então, essa ideia, né, eu não entrei aqui nas tecnicidades, se alguém tiver uma curiosidade, depois pode fazer perguntas. E aí, só agradecer, né, a presença de todos e todas, também agradecer à Fundação Boticário por apoiar o projeto. Então é isso, e aí eu fico aberto a perguntas depois aí das falas dos colegas. Muito obrigado, professor Hugo, pelas orientações, explicações técnicas. E aí, exatamente isso, né? Após a fala dos professores, a gente abre para as perguntas, dúvidas e comentários. Na sequência, eu passo para o professor Eduardo Borges. Por favor, fique à vontade. Olá, pessoal, tudo bem? Vou compartilhar a tela aqui, vocês me digam se estão enxergando o que eu acho que deveriam enxergar. Me confirma no áudio que eu não estou vendo vocês, que eu só tenho uma tela, por favor. Agora, tudo certo. Uhum. Tudo certo? Descendo aí? Então, tá. Então, pessoal, muito bom dia. Meu nome é Eduardo Borges, então, sou coordenador do Grupo de Pesquisa e Envelhecimento de Informações do Centro de Ciências Computacionais da FURG, e também coordeno a nossa carteira de projetos da unidade Embrapi, que é uma unidade da empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, tá? Que é especializada em sistemas robóticos, automação e ciência de dados. Para quem não conhece a FURG, a gente está localizado aqui na cidade do Rio Grande, né? E fica bem ali na entrada da Laguna dos Patos, aqui no Rio Grande do Sul, tá? Bem no extremo sul do Brasil. Bom, me pediram para falar para vocês um pouquinho sobre inteligência artificial, né? E a primeira coisa que eu queria trazer é que hoje a gente não acha mais inteligência artificial no sentido da definição original, né? Então, hoje a gente tem um grupo de estudo de inteligência artificial clássica e um grupo de estudo principalmente focado numa parte da inteligência artificial que chama aprendizado de máquina. E o uso do aprendizado de máquina com diferentes objetivos gerou uma série de outros termos correlatos. Então, vocês vão achar data science, data mining, machine learning, data intelligence, knowledge discovery, data engineering, big data, statistical learning, né, e muitos outros. E todos esses termos, eles dizem respeito, de alguma forma, a utilizar dados, se fazer análise sobre esses dados, né, e se gerar um resultado que normalmente é identificar um padrão para a tomada de decisão. Tá? E aí, em diferentes contextos. De forma mais geral, eu poderia explicar assim, claro que cada um desses termos tem definições diferentes, né, mas elas se relacionam dessa forma. Então, eu trago para vocês a parte de inteligência artificial,
como um campo de estudo da computação. Aqui estuda os sistemas inteligentes, que são esses sistemas que vão perceber o ambiente, eles vão poder reconhecer padrões nesse ambiente, né, os dados que são coletados desse ambiente. São sistemas que são capazes de raciocinar e de fazer inferência, né, e, através desse raciocínio, resolver problemas com base nas observações desses dados. Tá? Então, é desse tipo de inteligência artificial que eu estou falando aqui, e não, por exemplo, de uma máquina que é consciente, né? A gente tem testes de Turing, não é isso que eu estou propondo aqui, tá? O que eu estou propondo aqui é esse tipo de inteligência artificial desses sistemas inteligentes. Tá? Então, basicamente, é utilizar dados e aprender com esses dados de forma automática, né? Então, automatizar tarefas com aprendizado a partir dos dados. Bom, onde é que entra, então, a inteligência artificial? Nesse processo de descoberta do conhecimento, né? Nas análises, que são as análises descritivas ou preditivas que se fazem esse processo. Então, Fayad, lá em 96, ele propôs esse processo de descoberta de conhecimento, dessa forma como está representado nessa figura, né, que é uma adaptação da figura do paper dele, onde a gente tem um conjunto de dados, que a gente seleciona os dados de interesse para essa análise, a gente faz um pré-processamento desses dados, né? Então, a gente vai adequar depois esses dados, formatando eles de acordo com a entrada de um algoritmo de mineração de dados, e aqui esse algoritmo de mineração de dados vai ser um algoritmo que vai gerar como resposta um modelo, né? E esse modelo é um padrão observável, um padrão capturável desses dados. Tá? E pode ser um modelo descritivo, um modelo explicativo, que explica um determinado comportamento, ou ainda pode ser um modelo que prevê determinados comportamentos, que a gente chama das tarefas preditivas. Tá? Então, basicamente, tarefas descritivas, a gente tem agrupamento de dados, então a gente pega coisas que são parecidas e coloca em grupos. A gente tem, nas tarefas preditivas, por exemplo, tarefa de classificação. Então, a partir de características de um determinado animal, a gente dizer qual espécie que ele é, então a gente está classificando ele de forma automatizada, porque alguém anteriormente já fez essa classificação manual, nos deu esse padrão, de alguma forma que o nosso algoritmo aprende esse padrão. Então, através da interpretação e da avaliação desse padrão, né, a gente, então, gera conhecimento. Tá? Bom, existem muitos algoritmos de classificação, eu coloquei aqui alguns deles, né, que normalmente a gente usa lá no nosso laboratório. Tá? Não vou entrar em detalhes de cada um deles aqui, porque eu precisaria de uma hora aula para cada um deles aqui, para explicar o funcionamento desses algoritmos. Né? Mas, assim, rapidamente, eu poderia dizer que existem algoritmos baseados em redes neurais, né? Existem algoritmos baseados no teorema de Bayes, que são probabilísticos, existem algoritmos baseados em regras, que inferem regras a partir dos dados, a partir dos atributos. Então, pense num dado tabular, cada nome de coluna. Então, se a coluna tal for maior que tanto, a outra coluna tal for menor que tanto, então é da classe tal, é da espécie de peixe tal. E existem algoritmos baseados em árvores de decisão, existem vários outros tipos de algoritmos, aqui eu coloquei só com exemplos, né, de alguns deles de diferentes classes. Tá? Ferramentas de aprendizagem de máquina, existem muitas, pessoal, muitas mesmo. Aqui eu só coloquei as que a gente usa no nosso grupo de pesquisa. Então, recentemente, nos últimos 5 anos, tem um grupo muito focado em R, então, utilizando a linguagem R e o RStudio como ferramenta de desenvolvimento. A grande maioria dos nossos estudantes, eu vou botar 75% deles, quando vai fazer alguma análise que use aprendizagem de máquina, né, inteligência artificial, programa em Python e gosta de usar muito essas bibliotecas, que são NumPy, Pandas e Scikit-learn, que são para Python. Tem um grupo mais antigo, que se formou mais na época que se programava muito em Java na nossa graduação, então eles acabavam usando o Weka, que era uma ferramenta para análise de dados, também para mineração de dados, que ela é desenvolvida em Java, então dá para tu importar as classes, não usar a ferramenta propriamente dita, mas sim programar usando as classes implementadas dessa ferramenta. E também teve um grupo pequeno, esse foi bem mais enxuto, que usou o IBM SPSS também durante uma época, porque a gente tinha conjuntos de dados que já estavam nesse formato, né, e já tinha algum pré-processamento dele feito, então, dentro da linguagem do SPSS, então a gente acabou utilizando. Tá? Então, mais ou menos são essas ferramentas, mas existem muitas outras, pessoal, muitas outras. Bom, o que a gente faz lá no grupo de pesquisa? A gente coleta dado da web ou de qualquer fonte de dados, extrai informação, principalmente quando essa informação ela não é informação estruturada, né? E a gente estrutura ela, isso é o processo de extração de informação. A gente estuda algoritmos para armazenar de forma distribuída, por exemplo, visualizar os dados de diferentes formas. A gente estuda motores de busca na parte de recuperação de informação e desenvolve bastante sistemas de recomendação de conteúdo. Tá? Todas essas atividades apoiadas por machine learning, por aprendizagem de máquina, principalmente
algoritmos de mineração de dados, tá? Aquele íconezinho ali é para lembrar de falar de mineração de dados. Então, essas são as linhas de pesquisa do nosso grupo. E o que eu tentei trazer aqui para vocês hoje, como a minha fala tem que ser muito curtinha, eu tentei trazer alguns exemplos de trabalhos que a gente fez nos últimos anos, né, que mostram coisas que dá para se fazer com aprendizagem de máquina, com inteligência artificial, com análise de dados propriamente dita, usando essas técnicas, que são principalmente preditivas. No nosso grupo de trabalho, a gente trabalha muito com predição. Tá? Esse exemplo aqui, a gente fez classificação de espécies de peixe a partir de dados, então, de uma sonda. Né? Aqui tem dados de uma sonda, ela localizava um cardume. Esses cardumes eram manualmente identificados aqui por um especialista, e depois a gente pegava os dados que eram coletados desses cardumes. Então, por exemplo, a profundidade que esse cardume estava aparecendo, né, latitude e longitude aqui da costa brasileira, onde foram feitos os lances, né, de pesca, e a gente adaptou um modelo fuzzy, que também não tem como explicar para vocês rapidamente, mas usamos 3 algoritmos diferentes, um baseado em árvore e 2 baseados em lógica fuzzy, e a gente conseguiu acertar para algumas das espécies até 100%, tá? E para algumas outras até 90%, tá? 92% no melhor caso. Mas comparamos esses 3 algoritmos e tem resultado disso nesse paper. Outro trabalho recente que a gente fez, né, foi um trabalho de identificar marcas de proveniência em obras raras. Marcas de proveniência são coisas que identificam um livro de forma única. Então, por exemplo, um livro passou na mão da rainha da Inglaterra e ela foi lá e botou o carimbo do selo real. Aquele carimbo só tem naquele exemplar, não tem nos outros exemplares que foram vendidos. Então, além do livro ser raro, o exemplar do livro é mais raro ainda. Então, aquela marca de proveniência, ela está catalogada na Biblioteca Internacional, né? E quando a gente acha um livro, por exemplo, um livro que foi roubado de uma biblioteca, e a gente não sabe de onde é aquele livro, a gente consegue fazer a identificação da origem daquele livro por essa marca. Então, nosso sistema, a gente desenvolveu um aplicativo mobile, né, um aplicativo para celular, que tu faz o upload de uma imagem desse tipo, ele compara com um repositório que a gente criou, que é uma integração de vários outros repositórios de marcas de proveniência. Utilizando, então, a inteligência artificial, a gente classifica qual é a imagem mais parecida com aquela imagem que eu estou subindo para tentar identificar ela de forma automática. Então, também a gente utilizou aqui vários algoritmos. Tem uma série de papers sobre esse trabalho. Tem aqui o link para vocês, se quiserem mais atrás de informação. Nessa parte de imagem, também a gente já trabalhou com conformidade de assinatura em databooks de construção naval. Databooks são documentos, né, são relatórios, são certificados, que são gerados quando a gente constrói qualquer obra de engenharia, especialmente aqui, a gente trabalhou com dados, por exemplo, da Petrobras. Então, tinha lá carimbos e assinaturas de inspetores, né, um inspetor de solda, um inspetor de um determinado ensaio que foi feito em uma peça, né, e a gente precisava extrair automaticamente a informação desse carimbo, né, e comparar com várias bases de dados onde a gente tem os certificados desses inspetores, para saber se naquela época que ele inspecionou aquela peça, ele tinha certificação habilitada para fazer aquilo. Né? Então, a gente também comparou e usou diversas técnicas aqui, tanto de extração de informação quanto de IA, né? Comparamos os nossos resultados com várias funções de similaridade textual também. Então, detalhes aqui, vocês acham nesse link aqui embaixo. Outras técnicas que já utilizamos, preditivas, né? Nesse caso aqui, o Random Forest, que é um algoritmo bastante conhecido, que é um ensemble de múltiplos classificadores baseados em árvores. E a gente fez aqui, tentava descobrir a tentativa de suicídio em usuários de crack, que estavam internados no Hospital Psiquiátrico de Porto Alegre, e a gente percebeu que são comportamentos completamente diferentes de homens e mulheres. Então, mulheres que tentavam suicídio, elas eram usuárias de crack, mas a tentativa de suicídio estava relacionada à prévia hospitalização por outros problemas psiquiátricos, à agressividade e a alucinações. Enquanto os homens, na sua grande maioria, estavam ligados às tentativas de suicídio ao uso de múltiplas drogas, né? Então, além de ter problemas de depressão, né, ele tinha problema com álcool, problema com cigarro, problema com cocaína e problema com crack, né? Então, a proporção da vida em que ele fez o primeiro tratamento para álcool e drogas, então ele era aquele cara que estava voltando muitas vezes a ser internado por causa de problemas, né? E a gente conseguiu detalhar e mostrar que o comportamento dos homens e mulheres em relação a esse desfecho era bastante distinto. Também está publicado isso aqui nesse link aqui embaixo. Eu sempre estou deixando os links para vocês ir atrás da informação mais detalhada. Já fizemos também ferramentas para visualizar árvores de genealogia acadêmica. Então, para quem não conhece genealogia acadêmica, quando eu faço uma tese ou uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, eu tenho um orientador. Né? E esse orientador, quando ele fez o doutorado dele, também teve um orientador. E esse orientador também teve um orientador. Então, a gente constrói essa árvore. Né? A árvore genealógica, só que, em vez de ser pai e mãe, são os orientadores dos alunos, né? Quando a gente é aluno.
Depois que a gente vira professor, a gente passa a ser orientador dos próximos. Então, a gente construiu todo esse grafo de relacionamentos, uma ferramenta para visualizar e depois um sistema que recomenda orientadores para quem quer fazer mestrado ou doutorado e recomenda usando todos os orientadores do Brasil que já publicaram na Biblioteca de Tese e Dissertações do IBICT, tá? Que tem mais de 500 mil documentos. Já fizemos, por exemplo, análises, que essa aqui é descritiva, tá, pessoal? Não é preditiva, mas a gente analisou dados de comportamento de risco no trânsito. Então, a gente percebeu, por exemplo, grupos de indivíduos que o único comportamento de risco deles é speeder, é o cara que anda muito rápido, né? O cara que excede o limite de velocidade. Mas tem outras pessoas que são aquelas que usam o celular enquanto dirigem. A maioria, né, dos seus comportamentos de risco, o que eles fazem é usar o celular enquanto dirigem. Mas a gente tem um grupo muito grande de pessoas, aqui nessa nossa amostra foi de 12%, são de alto risco, porque eles cometem todos esses tipos de comportamento de risco, que é dirigir sem cinto de segurança, dirigir depois de beber, né, de ingerir álcool, né, usar o telefone enquanto dirige. Então, a gente conseguiu identificar esses grupos e propor, depois, intervenções específicas para cada um desse conjunto de pessoas. Então, para, por exemplo, escrever uma política pública destinada a resolver aquele problema da sociedade, né? Então, também se fez isso analisando dados. Aí tem vários outros projetos, pessoal, mas eu estou com pouco tempo aqui, então vou dizer que a gente já trabalhou com critério, tomada de decisão multicritério, né? A gente já trabalhou com identificação de contatos duplicados em celulares, envolvendo mobile também, com machine learning. Esse aqui foi um C4.5, o nome do algoritmo que a gente usou para extração de árvores. A gente usou um algoritmo de agrupamento aqui, que é o single link, também o clique, né? Já trabalhamos com perfis de usuários de streaming web, porque tinha um aluno nosso, que ele era dono de uma rádio web, né? Então ele tinha um software e tal, e aí ele queria mapear o grau de interesse das pessoas pelo tempo que elas ficavam ouvindo os programas. Então, tem diversos desses trabalhos, eu vou passar aqui para o pessoal da organização essa apresentação, para vocês terem os links, né? E espero que possa ter motivado um pouquinho vocês a trabalhar nessa área, que é uma área que eu gosto bastante. Tá bom? Muito obrigado, professor Eduardo, não só por esclarecer alguns conceitos, né, desmistificar um pouco a inteligência artificial, e principalmente por mostrar essa plasticidade dessas ferramentas, né? Assim como a fala do professor Hugo, né, que complementa uma a outra, eu acho que realmente amplia a visão de alguns estudantes. Então, obrigado mais uma vez. E aí, seguindo, a gente vai para o professor Pablo, né, professor aqui da Unespar. Fique à vontade, professor Pablo, para fazer a sua fala. Em seguida, a gente abre para as perguntas. Obrigado, professor Tico, professor Leandro, né? Professor... Aí. Oi, tá aparecendo aí? Sim. Então, tá bom. Então, vou começar minha apresentação falando um pouquinho aí o que o Leandro pediu para eu falar, né? O Leandro é sempre enigmático quando ele me pede para fazer palestras para ele, né? Ele sempre fala assim, fala aí um pouco sobre colocando as ideias em prática. Daí eu tenho que sempre tentar fazer uma junção de todas as informações que eu tenho para tentar saber sobre o que realmente eu deveria estar falando, né? E aí, hoje foi um pouco mais fácil, porque, em teoria, o nome da nossa mesa redonda é Aplicando Inteligência Artificial a Banco de Dados. E colocando as ideias em prática, em teoria, seria trazer para vocês, né, onde a gente coloca a inteligência artificial, ou os termos aí que o Eduardo colocou melhor aí, e o banco de dados dentro da conservação da natureza. E aí, para trazer isso para vocês, eu fiz uma breve introdução aí para a gente começar a entender por que a conservação da natureza agora virou tão importante e por que a gente tem que falar sobre isso. Então, por que conservar a natureza? Essa é a pergunta-chave aqui nessa introdução. A gente precisa dela para manter a humanidade, e isso está bem claro para todo mundo, acho que não preciso explicar muito, mas ainda assim vou dar uma palavrinha sobre isso. E porque vai dar dinheiro. Pode parecer um pouco capitalista, né? Mas a ideia é bem essa, tá? Conservar a natureza a partir de agora não é só nosso dever, mas também vai dar dinheiro isso, e eu tenho provas para vocês, né? Então, o mercado de meio ambiente, ele está super aquecido agora, né? Por causa da crise climática. Só para vocês terem noção, essa parte que a gente está trabalhando agora, eu e o Leandro, aí, o pessoal aqui do Paraná, que seria o monitoramento ambiental, ele deve chegar até 2025, daqui a 4 anos, a 26,7 bilhões de dólares, né? E o Brasil é um
dos países que têm a maior expectativa aí na América Latina para isso. Isso só perde, claro, para a gestão de resíduo e tratamento de água. Então, vocês querem movimentar aí o mercado da parte do meio ambiente, trabalham com gestão de resíduo, tratamento de água que chega a 40% a 38% do mercado todo do meio ambiente. Mas essa parte de monitoramento ambiental, tanto de consultoria ambiental como análise e monitoramento ambiental, ela é muito importante, representa 8% aí juntas, porque ela vai ajudar a gente a fazer outra coisa, né? Então fica essa informação aí guardada um pouco no potinho e daqui a pouco a gente volta nela. Então, apesar de alguns governos, né, como o nosso, ainda não entendeu que a gente precisa falar sobre conservação, mas o mercado já entendeu, e isso é uma coisa bem importante, né? O mercado já entendeu que para evitar interrupções nos seus negócios, ele tem que se manter independente do clima, mas para se manter independente do clima, ele tem que entender o clima, né? E o clima está mudando bastante. Além disso, o mercado entendeu que para formalizar a sua estratégia de sustentabilidade, para reduzir os riscos, né, e maximizar as oportunidades, ele precisa entender a mudança climática. Tem que entender o que vai acontecer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, para poder se manter sustentável e dentro desse mercado. Mas não é só isso. Para reduzir a perda de habitat na construção de novas infraestruturas, a gente precisa de informações, precisa entender, precisa conservar. E, além disso, a gente tem que ter previsão, né? A gente tem que entender o que acontece agora e ter uma previsão para o futuro para otimizar as produções. Então, toda essa história de mudança climática vai alterar o clima, né, nas regiões, vai mudar o tipo de produção que você vai poder fazer em algumas regiões. Então, isso, o mercado já entendeu que ele vai ter que prever isso e alterar as suas lavouras de alguma forma, nem que seja geneticamente, ou mudar a lavoura em si toda. Então, tudo isso é muito importante e o mercado já entendeu, né? Só alguns governos que ainda não. No último relatório do IPCC, que saiu esse ano agora, a gente já tem algumas características que já estão fechadas, confirmadas, né? Os humanos estão aquecendo a Terra, e pronto, não tem mais o que discutir isso. E a única maneira de parar esse aquecimento, é acabar com as emissões de gases de estufa. Então, a gente tem que fazer isso agora, quanto mais a gente demora, mais esquenta. E essa é curto e grossa a informação. Os impactos climáticos, eles vão ser graves em todas as regiões do planeta, não importa. E o que vai estar acontecendo aí no planeta vai ser ondas de calor, altas ondas de calor por períodos curtos, secas, inundações, furacões, isso aumentando, né, a frequência que acontece esses eventos. Um aumento do nível do mar, que eu deixei em vermelhinho ali para a gente falar sobre ele depois. E esses whiplashes de clima, né, que seriam concentrações de eventos extremos em algumas regiões, em algumas datas também. Algumas dessas mudanças são irreversíveis, então a gente vai ter que começar, a partir de agora, a trabalhar com, descobrir o que aconteceu e trabalhar em cima dessas informações. Além disso, também tem uma nova emissão, a emissão de gás metano, que a gente está começando a detectar agora, né, que a gente só aprendeu a calcular ela de fato agora. Mas voltando a falar um pouquinho sobre o aumento de nível do mar, porque o aumento de nível do mar é um bom exemplo para a gente entender que as mudanças climáticas, elas acentuam, então, a desigualdade social. Isso dá para provar bem fácil, né? A gente tem aqui o mapa de Paranaguá, a gente tem as informações de elevação do nível do mar para 2030, tá? Essas áreas em vermelho são as áreas que vão estar embaixo d'água em 2030. E se vocês olharem bem na região de Paranaguá, aqui a gente tem regiões que... áreas costeiras em Paranaguá que vão estar embaixo d'água em 2030, né? Isso é uma estimativa. Para fazer essa estimativa, a gente teve que ter dados disponíveis e alguma ferramenta de previsão, né? E essas áreas que estão embaixo d'água são geralmente áreas que a gente vai ter pessoal hipossuficiente de dinheiro, né? Pessoa com pouco dinheiro, regiões pobres que vão estar sofrendo aí, vai estar acentuando então, essa desigualdade social nessas localidades. E não para por aí, né? A emergência climática, ela, além de ser emergente, né, ela é acentuada em alguns momentos. Vocês vão ver que tem algumas regiões que a gente vai ter um acúmulo de impactos ambientais. Então, além de ter emergência climática, a gente tem um acúmulo algumas vezes em algumas regiões, como mostra esse mapa aqui. As regiões que estão em vermelho aqui mencionando são as áreas que a gente vai ter alguns impactos ambientais que são multiplicados, né, aditivados, são aumentados, conforme a gente tem outros impactos agindo ao mesmo tempo. E esses impactos, eles agem em diferentes ecossistemas em diferentes intensidades. Então, vocês vão ver que, por exemplo, o manguezal, que é a nossa região aqui, tem muito manguezal, a gente vai ter diversos tipos de impactos ambientais que vão estar agindo de forma diferentes e acumulativamente. Isso quer dizer o quê? Muito provavelmente esses ambientes vão se degradar muito mais fácil, muito mais rápido do que outros ambientes, tá?
Bom, essa outra informação que a gente vai ter que guardar para falar um pouquinho mais agora no futuro. Bom, pensando em tudo isso, toda essa problemática de crise ambiental, toda essa problemática que os oceanos contribuem também, a Unesco, junto com a ONU, né, decidiu que de 2021 a 2030 a gente teria a década dos oceanos. E nessa década dos oceanos a gente tem um monte de objetivos. Esses objetivos, eles falam para manter um oceano limpo, manter um oceano saudável, entre outros objetivos. Mas o mais importante aqui para a gente, né, para mim e para o meu grupo de estudos, é ter um oceano previsível. E para ter esse oceano previsível, como a ONU está esperando que tenha, o que ela fala? Para ter um oceano previsível, a gente tem que ter uma sociedade que tenha capacidade de compreender as condições oceânicas do presente e as do futuro. Para conseguir, né, as condições presentes e futuras, a gente tem que ter banco de dados e uma ferramenta de análise. Não importa qual análise aqui, mas alguma que consiga me dizer como vai ser o futuro. E aí que entram todas as nossas iniciativas, né, para a conservação da natureza, que envolve o pessoal, principalmente da tecnologia da informação, porque eles se mancham, né, de banco de dados e de ferramentas de análise. Vou mostrar para vocês dois casos aqui, o nosso caso aqui para o litoral do Paraná e depois outros casos que são aplicados aí a banco de dados do mundo inteiro. Só para contextualizar para vocês como é o problema e como acontece hoje em dia. Então, a gente tem aí um órgão fiscalizador, no caso o IBAMA, e o IBAMA vai chegar numa região e vai decidir assim, bom, a gente vai querer construir uma fábrica aqui ou não vai, né? Vai querer não, vai autorizar ou não vai autorizar construir uma fábrica aqui? Para isso, eles precisam de informações biológicas, né, da região, e com base nisso, o pessoal vai escrever um relatório, esse relatório vão surgir outros vários relatórios, esse relatório vai para dentro de um banco de dados, que vai ter outro banco de dados. Com base em todas essas informações, o IBAMA, né, ou o ICMBio, ou seja lá quem for, o órgão fiscalizador, vai decidir se constrói ou não aquela empresa. Se a gente tivesse tudo isso dentro de um único banco de dados, o pessoal do IBAMA, né, o órgão fiscalizador, não precisaria procurar em todas aquelas documentações e todos aqueles relatórios que eles têm as informações para os próximos empreendimentos. Né? Se eles tivessem um lugar só que eles pudessem olhar todas as informações, ele não precisaria olhar em cada um dos relatórios. E por isso surge, então, a nossa ideia de tentar juntar tudo isso num único repositório, que é o que o professor Hugo apresentou para vocês, que é o DataSymbion. Então, aqui no litoral do Paraná, a gente tem duas grandes empresas e empreendimentos portuários, que seria o Porto do Paraná, a APA, né, propriamente dito, o Porto Público, e a gente também tem o TCP, que é o Terminal de Contêineres de Paranaguá. Não é muito diferente de Rio Grande, porque Rio Grande também tem o terminal público, também tem o terminal privado de contêineres. Esses dois órgãos, eles fazem os monitoramentos ambientais de vários organismos da fauna. Esses organismos, essas informações, viram relatórios que são mandados para o IBAMA. E o IBAMA vai dizer, beleza, vocês podem continuar fazendo o que vocês estão fazendo, porque vocês não estão impactando tanto o meio ambiente assim como previsto, né? Se vocês estiverem impactando, vocês vão ter que parar a operação de vocês, tá? E é isso que acontece naturalmente hoje em dia. E a nossa ideia, né, do DataSymbion foi o quê? Pegar todas as informações de todos os empreendimentos que acontecem no litoral do Paraná e transformar isso num repositório único, né, um lugar único onde o IBAMA não precise ir nos relatórios toda hora olhar, mas que ele possa ir direto no nosso repositório e procurar a informação que ele precisa. Seja a informação com dado bruto, ou seja através de mapas, como disse o professor Hugo, ou até num dashboard. Mas isso também proporciona o quê? Proporciona que professores ou tomadores de decisão possam olhar dentro desse repositório e tirar alguma informação útil. No caso do tomador de decisão, um político, por exemplo, ele pode decidir se ele quer fazer um parque municipal naquela região ou não, com base em alguma informação que esteja presente dentro do nosso repositório. Bom, então no Paraná, né, no contexto do DataSymbion, que o professor Hugo apresentou para a gente tem aí uma rede de interação entre o Instituto Federal do Paraná, aqui do campus de Paranaguá, e a Unespar, que através da Associação Mar Brasil conseguiu o financiamento aí da Fundação Grupo e criou o DataSymbion. Então, o DataSymbion é um recorte da fauna, ele não vai trabalhar com toda a fauna do litoral do Paraná, mas é um recorte de fauna bem significativo, né? A gente trabalha com os organismos que estão incrustados em pedras, que foi aquilo que o professor Hugo falou, os organismos incrustantes, né? Só para vocês terem noção do tamanho do banco de dados que a gente está falando, atualmente, só do monitoramento, que é o DataCP, a gente tem 257 espécies de 5 locais só. Então, imagina, a gente só coletou em 5 pedrinhas dentro do litoral do Paraná. E a gente tem 594 amostras disso, desde janeiro de 2017 até março de 2022. 2020.
totalizando 393 mil organismos atualmente, é algo mais ou menos o que a gente está trabalhando, tá? Isso é só uma empresa, né? Tem outras empresas que vão contribuir com as informações para a gente. E a ideia até agora é juntar tudo isso num único banco de dados, num único repositório, para que a gente possa, então, de forma fácil, acessar essas informações caso alguém precise. E, claro, no futuro, colocar outras informações e outras espécies dentro desse mesmo banco de dados. Mas as iniciativas não param por aí, né? Conforme a crise climática vai avançando, as fundações, no caso a Fundação Grupo Boticário, vai criando desafios para a gente tentar criar soluções inovadoras para fazer a conservação do oceano. Na última etapa aí do Campo Oceano, que foi uma seleção de projetos que tenha com viés de mudanças climáticas, a gente participou de novo, né, para tentar mitigar os efeitos da crise climática em cidades costeiras. E a gente participou dessa iniciativa aí, dessa seleção de projetos, pensando que se a gente quer mitigar os efeitos da crise climática nas cidades costeiras, a gente precisa primeiro entender o que está acontecendo nessas cidades, né? Não adianta eu vou criar um muro na cidade para que a água não entre. Mas a gente não consegue nem entender o que vai acontecer realmente na nossa região. E pensando nisso, a gente fez uma nova rede de interação, ainda com o mesmo intuito desde o começo, né, que chama Mar Brasil, que é a ONG que nos auxilia na parte administrativa, tenta captar o dinheiro da Fundação Grupo Boticário, e agora a gente ampliou para a FURG. Então, hoje o que vocês estão vendo aqui é o suprassumo dessa rede aí, né, que é o pessoal da Unespar, representado por mim, professor Rafael Médio, o pessoal do Instituto Federal, representado pelo professor Leandro e o professor Hugo, e agora com o auxílio do professor Eduardo, lá da FURG, e também do Jean, aí, dentro do nosso projeto DataSimbio 2.0. A ideia agora do DataSimbio é que a gente já tem algumas informações de biota, né, de organismos, e agora a gente vai trazer para dentro do nosso sistema de repositório algumas informações desses impactos humanos, né, que estão impactando aí a crise climática. Então a gente está desenvolvendo agora, vamos começar um projeto novo, que vai ser o DataSimbio, que eu carinhosamente chamo de DataSimbio 2.0, na ideia de tentar tentar trazer informações sobre o litoral aqui do Paraná que deixe o nosso oceano previsível, né, como é um dos objetivos aí da década dos oceanos. E aí tentar criar um dashboard, vamos criar um dashboard, né, com essas informações que a gente possa ter acesso fácil e qualquer pessoa possa entrar dentro do sistema e analisar informações públicas só com meia dúzia de cliques ali, né, e aí ter essas informações disponíveis para todo mundo que queira entender e participar um pouco aí dessa tomada de decisão. Então, além dos registros de biodiversidade, a gente vai estar incluindo aí nesse novo passo do DataSimbio informações sobre impactos ambientais. Bom, mas não para por aí, né? Eu trouxe um pouco da nossa experiência aí, mas também tem algumas outras experiências em outros casos aí no mundo inteiro. Então, acho que a maior iniciativa, né, de banco de dados, de repositórios centrais, assim, de fauna, seria o Global Diversity Information Facility, que é o GBIF. É uma rede internacional de infraestrutura de dados financiada por diversos governos mundiais, que visa, né, que qualquer pessoa pode ter acesso a dados brutos, dados abertos de fauna. Aqui a gente vai ter, na verdade, esse repositório é um repositório de repositórios. Então, o nosso sonho aí, quem sabe, para o DataSimbio, seja que um dia a gente consiga colocar as nossas informações dentro desse repositório. Aqui a gente vai ter informações de provenientes de um monte de outros repositórios, de coleção zoológica, de organismos que são coletados, vários datasets. Então, 63 mil datasets e mais de 1 milhão de ocorrências aí para o mundo inteiro. E percebam que esse mapa que eu estou mostrando para vocês, onde está vermelho é onde tem mais ocorrências e onde está azulzinho que a gente não tem quase ocorrência. Então percebam que o oceano aí é um buraco ainda de informação para a gente. E, lá nesse repositório você pode procurar por espécie, então aqui no caso eu procurei a espécie ossípode quadrata, ele vai mostrar para vocês quantas ocorrências tem, no caso aqui 5,2 mil, 5 mil ocorrências desse organismo, ele vai mostrar um mapinha onde está a ocorrência desses organismos. Eu, como especialista em ossípode quadrato, digo que talvez esteja aqui, porque não é para esse bicho estar ocorrendo na Europa, ou ele é invasor lá. E, além disso, esse dataset, peraí que não está passando, aí foi. Esse dataset você pode clicar ali nas ocorrências e ele vai te dar a ocorrência, um dado bruto da ocorrência de cada um desses organismos e a procedência, de onde está vindo essa informação. Então, aqui no caso, as primeiras informações que vieram são todas do iNaturalist, que, por exemplo, é um outro repositório de informações ambientais, né, de conservação da natureza.
O iNaturalist é um pouco diferente, porque ele é como se fosse uma rede social e mais ou menos um lugar onde você possa compartilhar fotos. Então, a ideia do iNaturalist é que você seja um naturalista e você fotografe organismos no ambiente, né? E aí depois você compartilha com outros naturalistas e vai trocar uma ideia sobre esses organismos. E aí os especialistas podem ir lá e classificar a sua observação. E aí, conforme 3 ou 4 especialistas confirmam a tua observação, essa observação vira uma informação científica. Então, até o momento, eles têm, né, 85 milhões de observações até agora, de 345 mil espécies, e são 4 milhões de pessoas divulgando e colocando seus organismos lá na plataforma deles. Bom, até o momento eles têm quase 100 milhões de registros de espécies, né? E conforme o tempo passa, isso vai aumentando, é claro. E de nível de pesquisa, mais da metade é considerado nível de pesquisa, o resto está sendo classificado. Seja lá porque você não consegue classificar pela foto, às vezes, ou porque ainda não tem tempo de alguém ir lá e classificar o organismo. Mas, mais atualmente, considerando essa quantidade de informação louca que eles têm, o iNaturalist começou a tentar desenvolver um aplicativo, não um aplicativo, uma ferramenta para tentar identificar os organismos pela foto, que chama visão computacional aqui no caso. Eles perceberam que eles têm mais ou menos, né, 13 mil espécies que foram identificadas pelo menos por 20 fotos por especialistas da área. Então, isso quer dizer que de todas as 100 mil espécies que eles têm registradas lá, 13 mil eles conseguiriam rodar algum tipo de machine learning para poder tentar classificar os organismos antes dos especialistas, né? Não para tentar substituir os especialistas, mas para auxiliar os especialistas e o especialista chega lá e só diz, ok. Quando você vai dentro da ferramenta do iNaturalist e você coloca uma foto, ele vai rodar um machine learning interno lá dentro, que ele vai considerar as coordenadas que essa ocorrência ocorreu, a data, e vai usar alguma mídia. Essa mídia pode ser uma imagem, pode ser um som, no caso dos passarinhos, rãs, né, que tem som. E ele vai excluir algumas informações, por exemplo, às vezes a gente tem registros que não tem coordenada, por exemplo, aí tira fora dessa análise. E principalmente o taxon, né, e as verificações desses taxons. Então você vai ter um treinamento aí baseado em 50 observações que foram confirmadas por especialistas da sua área específica, né. E só para vocês verem que o processamento não precisa ser tão louco assim, porque atualmente esse Machine Learning aí do iNaturalist, ele roda na próprio laboratório da California Academy of Science, com algumas placas que foram doadas pela NVIDIA em 2019, e mais atualmente eles estão testando o hardware alugado aí através da Microsoft Azure, com fundos que foram doados pela Microsoft. Então não é um super computador mega poderoso que está rodando esse Machine Learning. E, por fim, né, só para dar como exemplo aí também, e trazer um pouquinho de novo aí para nossa região, a gente tem a Nova Ferroeste. Não tem nada a ver com conservação de fato, né, tudo que eu mostrei para vocês, mas é um exemplo legal que eu gosto de mostrar para o pessoal. Então, o governo brasileiro, né, não só o paranaense, porque essa ferrovia vai vir lá desde o Mato Grosso até o Paraná, eles estão projetando aí uma nova ferrovia que vai vir desde Maracaju até Paranaguá. E essa ferrovia, ela passa por diversos locais, diversas cidades, não sei dizer quantas mais, mas são muitas cidades, e muitos problemas aí pelo meio, né? Então, eles têm diversos tipos de camadas de dimensão física, camadas de dimensão logística, cada uma dessas dimensões tem várias variáveis que vão estar sendo consideradas pela análise, né? Então, dimensão física, dimensão logística, dimensão mercadológica, dimensão socioeconômica e principalmente a socioambiental, né? Porque tem algumas regiões aqui que são unidades de conservação, algumas são terras indígenas, outras são comunidades tradicionais, RPPNs, remanescentes de Mata Atlântica que não estão em áreas protegidas e até sítios arqueológicos. Com base em todas essas dimensões, foi rodado aí, então, o Machine Learning e eles chegaram à conclusão que talvez essas duas opções sejam os melhores traçados para a nova ferrovia. Aí, com base nesses traçados que foram identificados pelos modelos, eles estão tentando ajustar os traçados para que não fique por cima de nenhum outro empreendimento importante dos estados. Acho que é isso que eu tinha para falar, não sei se eu falei muito rápido, mas eu estava com medo de não... Imagina, tudo certo. Obrigado, professor Pablo,
explicação dos conceitos, pela aplicação dos exemplos, pelas várias ferramentas, né, que você demonstrou. Fui aqui, né, acompanhando no chat, para a gente já ir para essa reta final da mesa redonda, né? Então, algumas perguntas já foram respondidas por aqui, por mim, pelo professor Eduardo, pelo professor Hugo. E como agora a gente tem uma outra atividade, né, para os estudantes na CEMEP, eu queria só fechar com os 3 professores convidados para uma rápida pergunta, né? Para os 3, assim, né? Como grande parte dos nossos estudantes, né? Ou grande parte do público que assistiu ou vai assistir esse vídeo deve estar no começo de carreira, qual seria a dica, né, que vocês dariam se fossem iniciar a carreira hoje, assim, né? Ou se vocês pudessem voltar alguns anos, né, e reiniciar a carreira, pensando em banco de dados, inteligência artificial, gestão ambiental, que dicas vocês dariam para um estudante que está iniciando a carreira, né? Ou se vocês pudessem retomar a carreira a partir de hoje, o que vocês fariam? Pode ir, fica. Vai lá, Eduardo. Reboot na carreira? Isso aí, se fosse um... Eu faria TI. Mas não, eu faria biologia e TI, em vez de biologia e matemática. Eu vou dizer para você assim, eu gosto muito do que eu faço, gosto muito da área com que eu trabalho. Então, o que eu posso dar de dica para os estudantes, e a principal delas é leiam em inglês, falem em inglês. Ler inglês hoje é essencial, né? Mas falar inglês é um diferencial que coloca vocês sempre, em qualquer cargo, no mercado, na academia, não importa, em qualquer cargo coloca vocês um degrau acima de qualquer concorrente. Vocês são o melhor programador e vocês têm um programador mediano que fala inglês, ele é quem leva a vaga e não vocês. Então, falar inglês é uma coisa que eu colocaria e facilita o aprendizado, facilita tudo na vida falar inglês, né? Nessa nossa área específica. Outra coisa, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa, extensão e inovação, né? Aquele cara que fala, eu não gosto de fazer pesquisa, eu não gosto de fazer isso, não gosto de fazer aquilo. Cara, todas as coisas são a mesma, é tudo ligado, a gente não consegue aprender matemática, a gente não consegue aprender biologia sem aprender computação, não consegue aprender computação sem aprender matemática, não consegue aprender uma área sem aprender a outra. A interdisciplinaridade hoje, então, ela é essencial para avançar o conhecimento. Então, não tem um preconceito com as áreas, não tem um preconceito com determinada disciplina que a gente vai ver na nossa graduação. Então, o que eu mudaria na minha trajetória seria esses preconceitos que eu tive no passado, sabe? Eu tive muito preconceito no passado, eu queria fazer engenharia, porque, engenheiro vai fazer um prédio, né? Para mim, engenheiro de computação, desenvolvi um software, minha mãe não me deu parabéns, porque não tinha uma coisa para ela ver, ela dava parabéns para minha prima, que era bióloga, que tinha uns bichos lá, pegava os bichos, mostrava. Eu não sabia nem apresentar o negócio para quem era leigo. Então, hoje eu vejo que eu trabalho com gerar conhecimento a partir de análise de dados em múltiplas áreas do conhecimento. E isso é um diferencial, assim, trabalhar nessa interdisciplinaridade. Então, a minha dica é essa, sabe? É vocês não terem preconceito com as áreas e gostar de aprender, trabalhar em projetos, que esses projetos unem essas várias áreas, e que te formam um profissional muito mais completo. É isso. Obrigado, professor Eduardo. Não sei se o professor Hugo ou o professor Pablo querem complementar. Eu faço as palavras do Eduardo. Eu acho que essa questão da interdisciplinaridade, rede de contatos, né? Você abrir o leque de opções para trabalhar com diversas áreas, até aquelas que você julga, né? E aí, talvez, como o professor Eduardo falou, por um preconceito, né? Que você não possa trabalhar, mude a sua visão, né? Porque todo mundo pode contribuir um pouco, né? Então, para quem é da área da TI, lembrar que a gente é resolvedor de problemas, né? A gente é um pessoal estranho, nós buscamos resolver problemas de outros. Então, para isso, você precisa estar em contato, estar conversando, trocando ideia, né? Acho que isso é bastante importante. Então, abra o seu leque de convivência, né? Além disso, né, para o pessoal que
está na graduação, no ensino médio, né, que a gente trabalha nos vários níveis, eu diria assim, aproveite o máximo que você puder desse período que você está dentro da instituição, né? Sugue o máximo possível, participe de todos os projetos que você conseguir, converse, troque ideia. Eu acho que esse ponto seria talvez um ponto que, se eu pudesse hoje voltar, eu faria isso, assim. Apesar de eu ter participado de vários projetos na graduação, eu sinto que hoje, olhando e analisando, eu poderia ter explorado melhor os professores, sabe? Então, minha dica é essa, voltar, mas não mudaria de área, sabe? Eu gosto da área do que eu faço, assim, e agora ainda mais, né? Abrindo esse leque, né? Conversando com o pessoal da biologia e tal, então eu acho que isso possibilitou um novo olhar e uma nova possibilidade para mim. Então é isso, interdisciplinaridade e aproveitar ao máximo o período de vocês dentro da graduação. Perfeito. Professor Pablo? Não, eu acho que começamos a conversa muito bem, é isso aí, a gente tem que trabalhar essa interdisciplinaridade, acho que é a parte mais legal de todas, né? E aí você vê a aplicação nessas coisas, né? Que nem o Edu rolou ali, mostrava para a mãe dele lá um monte de código, mas não tinha... Tudo bem, um monte de código, né? É igual no nosso caso da biologia, né? São um monte de bicho dentro de potinho. Mas quando a gente transforma o bicho do potinho para planilha e consegue tirar a informação disso para ajudar o tomador de decisão, ou no caso, salvar uma espécie, né? Essas informações aí. E agora também a parte de conservação tá bem popstar, né? Então, acaba ficando mais fácil de ver essa praticidade dessas informações. E aí aquela coisa, né? Chegou num ponto que nós biólogos não conseguimos mais lidar com tamanha quantidade de informação. A gente vai precisar das outras áreas para poder fazer isso, né? Enquanto estava em 100 observações, estava tudo bem. Mais que 1000 já está começando a complicar. Né? Quando começa aquela quantidade de linhas do Excel, quando aumenta o número de linhas do Excel ali, já não dá mais, não funciona mais a estatística para a gente. Acho que é por isso que é importante aí a atuação do pessoal da tecnologia da informação. É isso, pessoal. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, né, professor Pablo, professor Hugo, professor Eduardo, pelas palavras, pelos conceitos, pelos exemplos, pela inspiração. E aí a gente segue a nossa programação. Até rimou. Vou passar aqui no chat, né? O professor Eduardo passou o contato dele, né? Fique à vontade. Ele, no futuro próximo, vai convidar todo mundo para um churrasco na casa dele, lá no Rio Grande do Sul. É brincadeira, né? Pode vir, pessoal. Pode vir que eu faço. Então fica aí o convite para visitarmos o Rio Grande do Sul. Daí nisso a gente já aproveita e conhece um pouco mais os trabalhos feitos por lá. O professor Hugo e o professor Pablo são prata da casa, né? Então é mais fácil o churrasco na casa deles. Mas até lá, segue o site do evento, façam, por favor, as suas inscrições nas mesas redondas, oficinas, palestras, para a gente dimensionar as ferramentas. A gente teve uma lista de espera para essa mesa redonda. E, por fim, não esqueçam de preencher os formulários. Dados os recados institucionais, de verdade, eu agradeço muito aos professores, né, grandes amigos, parceiros, e vamos que vamos. Obrigado, pessoal. Valeu mais uma vez. Obrigado. Um abraço. Abraço a todos. Até mais, pessoal. Obrigado. Até mais.